quais são os 32 times da Copa Libertadores da América de 2024? Quais são os grupos da Copa Libertadores da América? Quem são os favoritos ao título? E onde eu posso assistir aos jogos da Copa Libertadores da América? Essas e outras informações você vai receber agora neste vídeo aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube. Eu sou o Estevão Júlio, sou jornalista e é muito bom ter você comigo aqui em mais um vídeo deste canal. Já quero pedir que você se inscreva neste canal, que você ative as notificações, que você já deixe o seu like aí, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e vai recomendar para outras pessoas, e que você pegue esse link e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, nos grupos de Facebook também, compartilha no seu Twitter, aonde você puder compartilhar esse vídeo, onde você possa trocar uma ideia com a sua galera também sobre futebol e sobre Libertadores da América, que é o assunto deste vídeo. No último dia 18 de março, a Conmebol realizou o sorteio da Copa Libertadores da América, lá na sua sede, no Paraguai, e definiu os 8 grupos, no grupo do A ao H, os 8 grupos desta edição da Copa Libertadores da América, que começa no próximo dia 2 de abril, primeira rodada com jogos nos dias 2, 3 e 4 de abril. E nesse vídeo eu vou trazer várias informações para vocês sobre a Copa Libertadores da América, que começa, como eu falei, a partir do dia 2 e tem previsão para acabar no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. A cidade já foi escolhida, porém o estádio ainda não foi definido. Tudo indica que será no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. Isso seria muito legal, né? Porque o Monumental de Nunes acabou de ser reformado e, ao mesmo tempo, traz aquela sensação de estádio raiz, né? de Libertadores raiz. Então seria muito legal, né? Essa junção de modernidade, de renovação e, ao mesmo tempo, a Libertadores raiz, né? Os jogos de futebol raiz que a gente está acostumado a assistir. Algo que foi anunciado também na cerimônia, né, no sorteio da Copa Libertadores da América foi o aumento na premiação da Libertadores da América. O campeão vai receber cerca de 33 milhões de dólares, o que em reais é 166 milhões de reais. É muito dinheiro, vai fazer a diferença com certeza no orçamento do time campeão. Esse valor é 5 milhões de dólares a mais do que na última edição. Então aí mais um atrativo para os times, além do mérito esportivo de ser campeão da América, os times vão ganhar mais dinheiro, né, na premiação como campeão da Copa Libertadores da América. E essa alteração foi no valor do campeão na final, né, que era de 18 milhões passou para 23 milhões aí de dólares. É muito dinheiro, é muita grana. Você concorda comigo? Outra coisa também que é bom a gente explicar antes de entrar nos grupos e fazer algumas análises é que times do mesmo país eles não podem fazer parte do mesmo grupo, a não ser que esse time viesse do pote 4, né, que são os times ali que vieram também da pré-Libertadores. Corria esse risco o Botafogo, por exemplo, de cair no grupo de Flamengo ou Fluminense. Mas vocês vão ver que isso não aconteceu. Então, essa é uma regra, é um regulamento, e quando isso acontece no sorteio, automaticamente, por exemplo, se tem um time brasileiro no grupo C e sai outro time no grupo C, automaticamente essa segunda equipe sorteada é realocada para o grupo D. E os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado vai para um playoff agora com o segundo colocado da Sul-Americana. Antigamente ia direto, né, o terceiro colocado da Libertadores ia direto para as oitavas da Sul-Americana, agora não. Eu acho até mais justo também com os times da Sul-Americana, porque lá apenas o primeiro passa direto e agora o segundo disputa um playoff com o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores. E cada grupo da Libertadores teve um cabeça de chave, né? Um líder de cada grupo, digamos assim, baseado na história dos times na Libertadores da América e também de acordo com o ranking da Conmebol. E esses foram os seguintes times: Fluminense, atual campeão; Palmeiras, campeão também recentemente, em 2020, 2021; River Plate, campeão em 2018; Flamengo, recentemente campeão em 2019 e 2022, já tinha sido campeão antes em 81; Grêmio, Peñarol,
São Paulo e LDU. Então esses foram os cabeças de chave da Copa Libertadores da América desse ano, que não tem nenhum time estreante também entre as suas 32 equipes. Né? Os possíveis estreantes já na fase de grupos ficaram nas fases de pré-Libertadores. E para a gente já ganhar tempo aqui, eu vou apresentar os grupos a vocês e já vou fazer as minhas projeções de quem pode passar de cada grupo, beleza? Então, o primeiro grupo, que é o grupo A, tem o Fluminense, atual campeão. A Conmebol sempre faz isso, né? O campeão, ele já vai para o grupo A. Então, o grupo A tem, além do Fluminense, é um grupo de equipes tradicionais do continente. Tem o Cerro Porteño do Paraguai, tem o Alianza Lima do Peru e tem o Colo-Colo do Chile. São equipes pesadas no continente, mas que não passam por bons momentos. Então já quero compartilhar com vocês aqui um pouco do atual retrospecto de cada uma dessas equipes do futebol sul-americano. Fluminense, que foi eliminado agora nas semifinais do Campeonato Carioca, mas foi campeão da Recopa, é o favorito desse grupo, tende a passar em primeiro lugar. O Cerro Porteño está em quinto lugar no Campeonato Paraguaio, com 14 pontos até o momento, e fez 10 jogos, com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Alianza Lima do Peru está em sétimo lugar no Campeonato Peruano, com 12 pontos no total, em 8 jogos, que foram 4 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. E o Colo-Colo do Chile está em sexto lugar no Campeonato Chileno, com 7 pontos em 5 jogos. Foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então, é um grupo teoricamente tranquilo para o Fluminense passar. Né? É o mais forte, sem dúvida, das outras equipes do grupo. Mas acredito eu que o Colo-Colo, né, que tem Vidal, tem outros nomes importantes, pode conquistar aí a segunda colocação do grupo A. Mas para o Fluminense, acredito que serão confrontos bem tranquilos, né? Mas Libertadores tem outros fatores também, catimba, estádio, nervosismo, e a gente já viu ao longo da história aí clubes brasileiros sofrendo com isso. Então, grupo tranquilo para o Fluminense, mas é sempre importante um sinal de alerta. O grupo B é o grupo de São Paulo. São Paulo é tricampeão da Copa Libertadores. Né? Já não vence a Libertadores há algum tempo. O último título de Libertadores foi no ano de 2005, quando também foi campeão mundial. São Paulo que acabou de ganhar a Supercopa do Brasil, mas já foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Algumas complicações lá de relacionamento, talvez entre o Carpini, o Rames Rodrigues e os jogadores também. Enfim, São Paulo também tem um grupo um tanto enjoado. O São Paulo precisa abrir o olho, que tem o Barcelona de Guayaquil, que recentemente chegou às semifinais de Libertadores, já fez final de Libertadores também contra o Vasco em 98. O Barcelona de Guayaquil, que no campeonato equatoriano está em oitavo lugar, com 4 pontos atualmente no campeonato local. São 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Então o Barcelona de Guayaquil não começa bem a sua temporada, mas é um time que na Libertadores tem feito boas campanhas. Outra equipe encardida também do grupo de São Paulo é o Talleres, da Argentina, que no ano passado, se eu não me engano, fez parte do grupo do Flamengo. E o campeonato argentino é um pouco diferente, né? Ele é dividido em grupos. O Talleres está em terceiro lugar no grupo A, com 19 pontos. São 11 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então, uma campanha regular aí do Talleres da Argentina. E, por último, uma equipe que vai mal no seu campeonato local, que é o Cobresal, do Chile. É o penúltimo colocado lá. O campeonato chileno tem 16 equipes. O Cobresal é o 15º colocado, com apenas um ponto. Em 4 jogos foram nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Cobresal, acredito eu que vai ser o lanterna do grupo. E o grupo de São Paulo é um grupo bem, assim, tá bem aberto, assim, eu acredito que dos outros 3, qualquer um pode passar, vai ser bem pau a pau a disputa ali. São Paulo que não está jogando bem, não vejo São Paulo como favorito do grupo. Então, entre São Paulo, Barcelona de Guayaquil e Talleres da Argentina, acredito que os 3 têm condições claras de passar para as oitavas de final. Chegamos no grupo C, grupo do Imortal, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, equipe de Renato Gaúcho.
que está disputando aí também o campeonato local, que tem um grupo também um tanto enjoado com o Estudiantes de La Plata, o The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. Estudiantes de La Plata, que está em terceiro lugar no grupo B, agora lá do Campeonato Argentino, com 18 pontos em 10 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No Campeonato Boliviano, o The Strongest é o segundo lugar do grupo A, lá também é dividido por grupos, com 10 pontos no campeonato local. São 6 jogos, em 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Huachipato do Chile também está ali no meio de tabela, 10º lugar, 7 pontos. Em 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Grêmio também acredito que é favorito a passar no seu grupo, junto com o Estudiantes de La Plata também, que tem feito bons jogos no Campeonato Argentino, mas The Strongest também já é uma equipe tradicional na Libertadores da América e conta com o fator altitude, né, que os brasileiros sempre reclamam muito, né, e os times bolivianos têm essa vantagem, digamos assim, né, isso pode complicar para os outros times e pode também ajudar o The Strongest. Então o Grêmio acredito que é um favorito a passar de fase também. E a segunda vaga vai ser aí bem disputada entre The Strongest e Estudiantes de La Plata. Chegamos ao grupo D, que tem o Botafogo. Botafogo que foi eliminado da semifinal do Campeonato Carioca, vai disputar a final da Taça Rio, né, que é entre os times entre quinto e oitavo lugar do Campeonato Carioca, e passou aí pelo Aurora e pelo Bragantino antes de chegar na fase de grupo da Libertadores da América e fugiu dos argentinos e fugiu de um possível confronto brasileiro já na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo que tem no seu grupo a LDU, que fez parte do seu grupo ano passado na Copa Sul-Americana, o Júnior de Barranquilla e o Universitário do Peru. E falando aí do Júnior de Barranquilla, está valendo uma reportagem de um site colombiano chamado El Tiempo, que coloca o Júnior de Barranquilla como favorito nesse grupo D, dizendo que o Botafogo é sim uma equipe forte, mas que não é das mais fortes do futebol brasileiro. E aí, você concorda com essa afirmação? Posso deixar também aqui, ou num comentário fixado, na descrição desse vídeo, o link dessa matéria, caso vocês queiram ler, beleza? Então, a LDU no campeonato equatoriano está em 7º lugar, com 6 pontos, né? O campeonato lá acabou de começar. São 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota da LDU. A LDU, atual campeã da Copa Sul-Americana e vice-campeã da Recopa. No campeonato colombiano, temos o Júnior de Barranquilla, está em 5º lugar, com 21 pontos no campeonato local. São 12 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então, uma campanha irregular do Júnior de Barranquilla, mas uma equipe também que, assim como a LDU, já é acostumada a disputar torneios sul-americanos, até muito mais mesmo que o Botafogo, né? E Libertadores é uma competição que realmente a equipe precisa dessa casca, né, para vencê-la. E por último, o Universitário do Peru é o líder do campeonato peruano com 20 pontos, né? Foram 8 jogos com 6 vitórias e 2 empates, ou seja, a equipe que está invicta na sua temporada, embora aí a gente saiba que o campeonato equatoriano não seja um dos mais fortes do continente sul-americano. Então, e o Botafogo também acredito que é um dos favoritos para passar para as oitavas de final, pelos investimentos que tem feito. Eu acho que disparada aí é a melhor equipe do grupo em termos de jogadores, em termos de peças, mas como eu falei, tem outras 2 equipes, pelo menos, que já são cascudas de Libertadores, que já têm jogado Libertadores há algum tempo, como a LDU, que já foi campeã da Libertadores, inclusive jogando aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, em cima do Fluminense, e o Júnior de Barranquilla também, que tem disputado competições internacionais há algum tempo. Então acredito que vai ser Botafogo e mais um aí. Vou arriscar a LDU por conta também do fator altitude. Jogar em Quito não é tarefa fácil. E a LDU sabe aproveitar isso muito bem. Nós vimos isso na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, o quanto que o Fluminense sofreu com chutes de fora da área, com um jogo de mais velocidade. Então é importante o Botafogo estar ligado e se preparar para jogar na altitude também. Chegamos ao grupo E, grupo que tem o Flamengo que das últimas Libertadores aí levou 2 títulos, né, em
2019, 2022, foi campeão brasileiro, campeão da Recopa, enfim, dos títulos que disputou, né, se eu não me engano, o Flamengo só não foi campeão mundial desde 2019, pelo menos aí tem colecionado grandes títulos a equipe, o rubro-negro carioca, que tem no seu grupo o Bolívar, da Bolívia, o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Flamengo, os torcedores do Flamengo aí que ainda têm pesadelos com o Palestino do Chile. Bolívar é o líder do grupo D do Campeonato Boliviano, que, como eu falei, né, é um campeonato que é dividido em grupos, com 13 pontos. São 6 jogos ao todo, com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Bolívar, que inclusive ano passado chegou às quartas de final da Copa Libertadores da América, indo inclusive mais longe que o próprio Flamengo na competição. O Milionários da Colômbia está em 15º lugar, não vai nada bem aí no Campeonato Colombiano, com 12 pontos em 12 jogos, né? Foram 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Esse mesmo jornal El Tempo também já colocou com preocupação a chegada do Milionários nesse grupo E, que tem o Flamengo, que é um dos grandes clubes do continente. E no Campeonato Chileno temos o Palestino, que está em 5º lugar, com 7 pontos em 4 jogos. E foram 2 vitórias, um empate e uma derrota da equipe chilena. Arrisco dizer aí que Flamengo e Bolívar que tem feito boas campanhas aí na Libertadores recentemente, se eu não me engano, faz parte do Grupo City, né? Então, uma equipe de um campeonato não tão forte, não tão falado assim, mas que tem começado a despontar alguns olhares no futebol do continente, e também tem o fator altitude, né? Ano passado o Palmeiras perdeu para eles lá, mas em compensação aqui em São Paulo eles tomaram uma goleada. Então, mais arrisco o Flamengo, né? Favoritaço aí pela equipe que tem o técnico Tite agora. Arrisco o Flamengo favoritaço aí ao grupo E, passando em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Bolívar. F, e chegamos aí ao grupo F. Palmeiras está no grupo F. Nos últimos anos aí, estamos acostumados a ver o Palmeiras no grupo A, por ter sido campeão em 2020, em 2021. Palmeiras que tem no seu grupo outra equipe equatoriana aí, o Independiente Del Valle, que nos últimos anos surgiu aí no contexto do futebol sul-americano, sendo campeão da Copa Sul-Americana, aparecendo bem em Copa Libertadores também, já foi vice-campeão da Recopa quando perdeu o Flamengo. Então tem o Independiente Del Valle, tem o San Lorenzo da Argentina, outra equipe tradicional da Argentina também, e o Liverpool do Uruguai. Falando do Independiente Del Valle, é o líder do campeonato equatoriano aí com 9 pontos. O campeonato está apenas no começo, tem 3 jogos e 3 vitórias a equipe do Independiente Del Valle, que tem todo um projeto desde a base, né, até chegar no profissional. Um projeto muito interessante, o Del Valle. São Lourenço está em 9º lugar no grupo B, com 12 pontos em 10 jogos. Foram 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas da equipe argentina. E o Liverpool do Uruguai, que também, quando aparece em competições internacionais, não tem grandes participações, né? Está em 11º lugar, com apenas 3 pontos. Em 5 jogos, não venceu nenhuma partida, empatou 3 jogos e perdeu outras 2. Neste grupo, arrisco a dizer aí que o Palmeiras vice-campeão da Supercopa do Brasil, campeão brasileiro de 2023, né, depois daquela vacilada do Botafogo, e está na semifinal do campeonato paulista também. Palmeiras, líder desse grupo, acredito eu, com o Independente Del Valle passando em segundo lugar, mas muito cuidado também com essa equipe e principalmente com a altitude lá no Equador. Chegamos ao grupo G, grupo do Galo Mineiro, Galo Forte Vingador, equipe que acabou de demitir o técnico Luiz Felipe Scolari e que está na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, seu principal rival. Grupo G que também tem o Peñarol do Uruguai, equipe tradicionalíssima, já foi campeão de Libertadores, mas hoje não está tão bem no cenário sul-americano. Peñarol, que atualmente é o líder do Campeonato Uruguaio, tem 15 pontos, com 5 jogos e 5 vitórias aí do Peñarol. Né? O grupo também tem o Rosário Central da Argentina, uma equipe também que participa bastante aí de competições sul-americanas, está em 8º lugar no grupo A, com 14 pontos. Ao todo foram 10 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Uma campanha irregular do Rosário Central lá no Campeonato Argentino. E tem o Caracas da Venezuela, que está em 9º lugar apenas no Campeonato Venezuelano, com 7 pontos, em 2 vitórias, 3 empates e 2
derrotas. Atlético Mineiro que tem feito investimentos aí ao longo dos últimos anos, pelo menos desde 2020, 2021, tem se comprometido financeiramente aí, né? Mas foi campeão brasileiro 2021, campeão da Copa do Brasil também. Mas na Libertadores ainda falta algo a mais, né? Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores em 2013, naquele time que tinha Ronaldinho Gaúcho, Bernard, por exemplo, e o famoso milagre de São Vitor, né? Numa partida em que ele defende o pênalti do Riascos, que depois jogou no Vasco, mas coloco sim aí o Atlético Mineiro como favorito nesse grupo G da Libertadores da América, e o Peñarol do Uruguai, que é uma equipe que está acostumada a jogar é, Libertadores, né, sabe aproveitar muito bem essa questão do estádio, né, da catimba uruguaia também, para se beneficiar e ir avançando de fase também no torneio. E por último, o grupo H, o único grupo que não tem brasileiros, né? Até porque o Bragantino ficou lá na pré-Libertadores, porque senão poderíamos ter 8 equipes na Libertadores da América, uma em cada grupo, né? Mas não é esse caso. O grupo que tem River Plate da Argentina, um grande clube da Argentina, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e Nacional do Uruguai. River Plate, que é o primeiro no grupo A do Campeonato Argentino, com 21 pontos, né, em 11 jogos. Foram 5 vitórias e 6 empates. A equipe do De Michelis, que ainda não perdeu no Campeonato Argentino. E uma curiosidade aqui, o River Plate é o time que mais marcou gols na história da Libertadores. Ao todo são 649 gols. O Libertad é o líder do Campeonato Paraguaio, né, com 21 pontos. Em 9 jogos foram 6 vitórias e 3 empates. Outra equipe também que não perdeu. E tem o Deportivo Táchira da Venezuela, que está em sétimo lugar, com 9 pontos conquistados, né, em 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O campeonato venezuelano está no começo ainda. E o Nacional do Uruguai, outra equipe tradicionalíssima do continente, também já foi campeão da Copa Libertadores da América. Quarto lugar no Campeonato Uruguaio com 8 pontos em 4 jogos. Foram 2 vitórias e 2 empates. River Plate favoritaço nesse grupo H. E coloca o Libertad do Paraguai também como um possível segundo colocado, e o Nacional do Uruguai correndo por fora ali também. O Deportivo Táchira é a equipe mais fraca desse grupo H. E aí, o que você achou desses grupos, né, da Libertadores da América? Eu achei bem equilibrado, diferente dos últimos anos. Acho que os grupos estão bem mesclados. Claro que tem uns mais difíceis do que os outros, mas estão bem mesclados. Agora eu quero falar com vocês dos favoritos ao título da Libertadores desse ano, na minha opinião. E quero começar pelo atual campeão do torneio, que é o Fluminense. A equipe de Fernando Diniz conseguiu ainda mais compor o seu elenco com excelentes jogadores, por mais que já tenha uma certa idade, como Renato Augusto, Douglas Costa, que chegou também para a equipe de Fernando Diniz. Então eu coloco o Fluminense também como um dos favoritos ao título, mas precisa resgatar o futebol de 2023, de 2023, que nós ainda não vimos em 2024, né? O time do Fernando Diniz ainda voltou bem abaixo do que a gente viu, muito por conta também, porque o time titular só voltou às atividades bem depois do início do Campeonato Carioca, por conta da disputa do Mundial de clubes também. Mas coloco o Fluminense como um candidato ao título da Libertadores. Fluminense que vai brigar aí pelo bicampeonato da competição. Outra equipe fortíssima, e aí acredito eu que seja o principal candidato ao título desta Libertadores, que é o Flamengo. O Flamengo que há muitos anos tem colocado em sua equipe grandes jogadores, jogadores inclusive vindo da Europa, tem condições financeiras para aquisição de grandes jogadores. E no final do Brasileirão do ano passado trouxe o técnico Tite, né, que aqui no Brasil sobra, né, é um dos melhores técnicos do Brasil, né, então tem tudo para fazer uma excelente Libertadores e tem tudo para conquistar o título da competição. Né? Se o Flamengo ganhar a Libertadores, pode ser aí tetracampeão da competição. Uma outra equipe que é uma equipe copeira e que pode chegar também ao título da Libertadores da América
é o Grêmio de Renato Gaúcho. Não tem ainda feito grandes jogos a equipe gaúcha, mas é uma equipe acostumada a jogar Libertadores. É, conseguiu contratar também bons jogadores como o Soteldo, por exemplo. Né? Não vai ser tão fácil chegar lá, mas acredito que a equipe do Grêmio de Renato Gaúcho pode sim chegar, quem sabe, a uma final e ser campeão da Libertadores. O último brasileiro que eu coloco nessa lista é o Palmeiras. Palmeiras campeão em 2020, campeão em 2021 recentemente, já tinha sido campeão em 99. Equipe de Abel Ferreira muito forte, com um plano de jogo bem definido já. Os jogadores já sabem o que o Abel Ferreira quer dentro de campo. Além do que a gente fala muito da questão mental, né? O time do Abel Ferreira é muito forte mentalmente falando, sabe jogar Libertadores também, né? Tem disputado fases finais de Libertadores já há algum tempo, então sim, é forte candidato ao título da Copa Libertadores mais uma vez. E por último eu coloco o River Plate também, que nos últimos anos temos visto aí batendo em final, foi campeão em 2018 em cima do Boca Juniors, vice-campeão em 2019, 2020, se eu não me engano, chegou às semifinais também. Então a equipe argentina tem sempre chegado em fases importantes, em fases agudas da Libertadores e hoje é a melhor equipe do futebol argentino com sobras. Então, resumindo, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e River Plate, para mim, são os candidatos ao título da Libertadores da América de 2024. Agora quero compartilhar com vocês aí a estreia, né, dos clubes brasileiros na Libertadores, os jogos nos dias 2, 3 e 4 de abril, e o primeiro a estrear na Libertadores é o Flamengo, que joga já no dia 2 fora de casa, contra o Milionários na Colômbia, o jogo às 7 da noite. O Flamengo tem até discutido, inclusive, a questão, a logística, por conta da questão da altitude, né, para os jogadores não sentirem tanto esses efeitos. Então, o Flamengo estreando fora de casa no dia 2 de abril, uma terça-feira, né, jogos terça, quarta e quinta, na Libertadores é sempre assim. No mesmo dia, um pouco mais tarde, às 9 da noite, também fora de casa e na altitude também, o Grêmio enfrenta o The Strongest, né, jogando na Bolívia, né, altitude também pode complicar aí a vida do Grêmio. A equipe do Renato Gaúcho precisa se preparar para isso também. No outro dia, no dia 3 de abril, agora jogando em casa, jogo no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Júnior de Barranquilha, no estádio Newton Santos, jogo às 7 da noite. No mesmo dia, às 9 da noite, lá em Buenos Aires, o Palmeiras vai visitar o São Lourenço. No dia 3 também, às 9h30, o atual campeão Fluminense vai para Lima, vai enfrentar o Alianza Lima do Peru, né, estreia do time de Fernando Diniz, Marcelo e companhia. E no dia 4 de abril temos mais dois jogos. O Atlético Mineiro viaja até a Venezuela para jogar contra o Caracas. E o São Paulo viaja para a Argentina para jogar contra o Talleres, jogo às 9 da noite. E esses jogos eles estão divididos aí em emissoras, né? TV aberta, TV fechada e no streaming também. O ESPN e o Star Plus vão transmitir acho que a maioria dos jogos aí da Libertadores da América. A Globo também vai transmitir os jogos. O Globo geralmente transmite os jogos da quarta-feira, à noite, ali no horário de 9h30, né, para a rede local. Então, provavelmente teremos o jogo aí do Palmeiras para São Paulo e outras regiões na primeira rodada. E para o Rio de Janeiro e outras regiões também o jogo do Fluminense jogando fora de casa. E o Paramount+, que é uma nova plataforma aí, que já desde da edição do ano passado transmitiu alguns jogos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumão da Libertadores da América. Coloque aí nos comentários os seus palpites, quem é favorito, quem vai passar, quem vai ser eliminado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.